Meus queridos irmãos e irmãs, a palavra de Deus, ela sempre nos ajuda muito profundamente na nossa caminhada e na nossa vida de fé. De fato, quando Jesus nos deixou estes seus ensinamentos, para que fossem assim escritos e transmitidos a tantas gerações até que chegasse até nós, tinha um objetivo muito claro. A palavra de Deus deve ser para nós fonte de santificação. A palavra de Deus deve ser para nós fonte de conversão. E a palavra de Deus deve ser para nós, sobretudo, fonte de forças para compreendermos a vontade de Deus para as nossas vidas e seguirmos com perseverança nos caminhos de Deus. Fazer a vontade de Deus. E é exatamente sobre isso que fala, entre tantas outras possibilidades de leitura da palavra de Deus de hoje. Ser firme em fazer a vontade de Deus. É bastante interessante porque nós sabemos que os fariseus, eles sempre tinham uma perseguição contra Jesus. Nós sabemos que os fariseus não gostavam das ações de Jesus e que tantas e tantas vezes estavam criticando e procurando formas de encontrar algumas coisas nas palavras ou nas ações de Jesus que fizessem com que ele fosse condenado. Mas estes mesmos fariseus, ainda assim, com tantas controvérsias a respeito de Jesus, vão até Jesus para lhe dar um alerta. Herodes quer matar você. É melhor você ir embora daqui, porque Herodes quer matar você. No entanto, a reação de Jesus diante desse comunicado dos fariseus para ele, não é um comunicado de medo. Jesus não sente medo, Jesus não sente qualquer tipo de receio, mas Jesus permanece firme na sua missão, porque sabia que estava fazendo a vontade de Deus. E aqui nós podemos compreender tantas coisas. Podemos compreender que uma pessoa que faz a vontade de Deus não precisa ter medo de qualquer tipo de violência e de qualquer tipo de dificuldade que possa destruir a sua vida. Porque se é da vontade de Deus, nós permanecemos de pé e resistimos. Então a pessoa que procura fazer a vontade de Deus, não precisa temer qualquer tipo de mal contra ela, porque Deus está ao seu lado, cuida e protege a esta pessoa. Também nós podemos compreender, a partir dessa fala de Jesus, que ele tinha essa profunda confiança de que Deus estava com ele, protegendo a ele. E como é importante nós todos termos na nossa vida essa confiança verdadeira em Deus. Passamos por muitas dificuldades, muitas. Às vezes nós temos algumas dificuldades relacionadas à saúde, às vezes é alguma dificuldade em relação à nossa própria família, às vezes passamos por problemas financeiros, por conta de emprego, e às vezes eu costumo até brincar dizendo que todas as coisas de uma vez só, né? Às vezes são essas coisas em separados e às vezes parece que todas elas vêm ao mesmo tempo e às vezes nós somos quase colocados dentro de situações de desesperança. Às vezes as situações na nossa vida vêm e nos agride de uma forma tão forte que nós quase perdemos a esperança porque ficamos com medo. Parece que olhamos a situação da nossa vida e ao olhar a nossa vida parece que não conseguimos encontrar algum tipo de solução e aí nós tememos e algumas vezes a nossa fé até vacila, algumas vezes nós ficamos balançados, mas sempre nós voltamos novamente ao Cristo para entender que o Cristo foi para nós o grande e o verdadeiro e o maior exemplo da nossa maneira de seguir a nossa vida, mesmo diante das dificuldades, sejam elas quais forem, mesmo que sejam as maiores e mesmo que seja a própria morte. Porque era isso que se apresentava ao Senhor Jesus nesse evangelho de hoje. A morte
que vinha ao seu encontro, porque pessoas poderosas não queriam que Jesus fizesse a vontade de Deus. A morte vinha ao seu encontro, e Jesus não foge da morte. Pelo contrário, ele se dirige à morte, porque ele sabe que maior do que a morte é a vida que ele possuía em si, como dada por Deus, o seu Pai, de quem ele estava fazendo a vontade. É bonito isso. Jesus não foge da morte, mas Jesus se dirige a ela com tranquilidade, porque sabia que a morte não seria o seu fim. Porque sabia que a morte seria apenas para trazer-nos a vida e a salvação. E é por isso que Jesus diz que ele precisava, portanto, continuar o seu caminho e andar para chegar até Jerusalém, porque em Jerusalém é que muitas vezes havia acontecido, como podemos ver e ler nos livros do Antigo Testamento, a morte de muitos grandes profetas. E Jesus diz: eu vou, portanto, até Jerusalém, e lá em Jerusalém haverá de se fazer a vontade de Deus. E nós sabemos que depois que Jesus chega em Jerusalém, é em Jerusalém que ele passa pela sua paixão, morte e depois pela sua ressurreição. Então a morte para Jesus não é sinal de medo. A morte para Jesus também não é sinal do abandono de Deus. A morte para Jesus não quer dizer que Deus o esqueceu, como nós muitas vezes, na nossa fraqueza e na debilidade de nossa fé, às vezes ficamos pensando. Quando vem as situações de dificuldades, quando vacilamos na nossa fé, quando às vezes as coisas ficam difíceis e custa para nós continuar vivendo, às vezes nós até pensamos que Deus não está próximo a nós. Mas Jesus, mesmo diante dessa ameaça de morte de Herodes, ele não a teme, não teme a morte e não teme qualquer dificuldade, porque ele sabe, ele tinha no seu coração a tranquilidade e a paz da pessoa que fazia a vontade de Deus. Por isso ele não teme, por isso ele segue o seu caminho, confiante naquele que o enviou. E por isso que ele nos ensina também nós a seguirmos com tranquilidade, com paz no nosso coração, mesmo diante das dificuldades, até as maiores, que pensamos que não têm condições de serem vencidas. E aí nós podemos pensar, mas poxa vida, Jesus era Deus, é Deus, ele tinha a força do Espírito Santo, ele conhecia o Pai pessoalmente, ele veio do Pai e voltaria para o Pai. Então para Jesus era mais fácil acreditar nisso, para Jesus era mais fácil ter esperança. Pois eu devo atrever-me a dizer a todos vocês, meus irmãos, minhas irmãs, todos vocês que estão nos acompanhando em suas casas e em tantos lugares, nós temos a mesma possibilidade de Jesus de vencer quaisquer dificuldades e mesmo a morte. Porque o mesmo Espírito que guiava a Jesus é o Espírito que habita em nosso coração, que nos foi dado pelo batismo, que nos fortalece. É o mesmo Espírito que nos guia. De fato, na leitura de hoje, nós ouvíamos justamente isso. São Paulo dizendo aos Efésios e falando para os Efésios: vistam-se dessa armadura de Deus, cinjam seus rins, coloquem este capacete, tomem este escudo, tomem o gládio nas suas mãos, não para a violência, para a guerra, para o desrespeito às pessoas, mas para vencer. Porque o Espírito de Deus te cobre com a sua força para vencer as dificuldades, as lutas que nós temos que passar, que nós enfrentamos. Como eu dizia antes, há pouco, às vezes as lutas da doença, do desemprego, das dificuldades na família, dos nossos problemas pessoais, das nossas próprias angústias, dos nossos próprios medos. O Espírito de Deus nos fortalece e nos guia. Nós fomos revestidos pelo Espírito de Deus e que se renova em nós todos os dias, sobretudo quando nós recebemos da Santíssima Eucaristia, como vamos fazer agora.
e aqueles que não estão aqui poderão também comungar espiritualmente em seus corações. Por isso, irmãos e irmãs, não temamos, ao contrário, sigamos com perseverança na vontade de Deus. Deus está conosco, jamais haverá de nos abandonar, mas permanecerá junto de nós. Tenhamos fé, tenhamos coragem e sejamos perseverantes, porque Ele está conosco e com a força do seu Espírito Santo nos guia e nos leva a fazer a vontade de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E agora, meus irmãos e irmãs, sobre o altar do Senhor, no pão e no vinho, que serão consagrados, apresentemos a Ele toda a nossa vida, pedindo ao Senhor, da mesma forma que serão mudados o pão e vinho em corpo e sangue do Senhor, mude o Senhor em nosso coração os nossos medos, as nossas angústias e as nossas debilidades. Este programa tem o apoio dos nossos benfeitores. Seja você também um benfeitor, evangelizando com a gente. 0 Operadora 11 4200 8080.